Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mais uma vez trazemos aqui uma atividade envolvendo geometria plana, onde ele pede para calcular o ângulo X. Faltam umas informações aqui. Ele diz que este ângulo aqui mede 7x e diz ainda que este ângulo aqui mede x. Lembrando que os ângulos aqui, evidentemente, em graus, né? Fala também que este ângulo aqui mede 2x. Dá uma vontade danada da gente aplicar sem prestar muita atenção, né? Aplicar as propriedades do paralelogramo, né? Os lados do paralelogramo são iguais, né? São suplementares, né? Os lados opostos são iguais, evidentemente, os lados opostos do paralelogramo são iguais. Nada a ver, por quê? Porque não se trata de um paralelogramo, se trata de um quadrilátero qualquer, tudo bem? Então, essa hipótese está excluída. A única coisa que nós temos certeza aqui é o seguinte: ele diz assim: eu quero calcular o ângulo X, o valor de X na figura. E eu sei que, ele afirma que o lado BC, vou grifar aqui, ó. O lado BC é igual ao lado DC. Tem a mesma medida do lado DC. Tá aqui, ó. Que tem a mesma medida do lado AD. Importante. Tem a mesma medida. Agora, aquele outro lado lá é desigual. E no paralelogramo, os lados paralelos são congruentes, né? Nós sabemos que isso é uma propriedade do paralelogramo. Então, nós descartamos totalmente essa hipótese. No entanto, já dá para perceber aí que nós temos aí como formar um triângulo isósceles aí, bastando para isso ligar o vértice B ao vértice D. Vou fazer isso com a canetinha vermelha para a gente visualizar melhor. Ok. Estamos diante de um triângulo isósceles CBD. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva aqui sobre o triângulo isósceles e das suas características importantes, das suas propriedades importantes, às quais nós precisamos estar bastante atento diante de um triângulo isósceles. Vamos lá, então? Bom, deixa eu localizar aqui. É um triângulo isósceles qualquer, evidentemente, sem... Então, a base, evidentemente, ali, ó, quando eu marquei lá o ponto lá, eu estou concluindo que a base aqui é o vértice, está opondo aquele vértice ali que está em cima, né? Que eu vou chamar de PQD. Lembrando aí o pessoal aí dos paraquedistas aí, ó. PQD. Bom, o que a gente sabe sobre triângulo isósceles? Triângulos isósceles, dois lados iguais, dois lados congruentes, tem a mesma medida. Beleza. Tá, e daí? E daí que isso sugere, né, imediatamente na nossa cabeça, que os ângulos da base, ou seja, os ângulos do lado do lado desigual do triângulo isósceles são iguais. Os ângulos são iguais. Perfeito. E outra coisa que é importante, e muito importante, é que
há uma seviana que guarda propriedades, eu diria que tripla, no triângulo isósceles. Quando você baixa essa seviana no triângulo isósceles, que vai até o lado oposto, uma seviana especial, ela é a altura e ela é bissetriz, apesar que eu fiz ela meio tortinha ali, ela divide o ângulo ao meio. Se aqui é alfa, opa, vou usar beta aqui. Se aqui é beta, aqui também é beta, certo? Isso é importante. E outra coisa também, não tão menos importante, é que quando você baixa a altura ela é mediana. Ela divide a base desigual em dois segmentos iguais, dois pedacinhos iguais. Isso é que é importante a gente gravar no triângulo isósceles. Com isso, nós fizemos o seguinte, nós ligamos aqui o BD ou DB, tanto faz. Vamos baixar a altura, lembrando que ela é bissetriz e ela é perpendicular também, né? Ela forma um ângulo, ela passa pelo ponto médio, né? Deixa eu localizar aqui mais ou menos aqui para ficar bonitinho o desenho. Acho que mais ou menos aqui mesmo. Não se prenda necessariamente ao rigor geométrico aqui do desenho, uma vez que é um mero rascunho, né, do que nós estamos falando. Então, a certeza que nós temos é que aqui vale x e aqui vale x. Bom, uma outra coisa é que aqui é perpendicular, né? Isso é importante a gente saber. E que se aqui eu chamar de A, aqui também é A. Ok? Beleza. Feitas essas observações, nós vamos fazer o seguinte, vamos descer uma seviana do ponto D, de modo que ela vai ser perpendicular ao lado AB. E isso eu vou fazer com uma caneta vermelhinha. Note que ela vai fazer um ângulo de 90 graus lá no lado AB. Vou até desenhar o ângulo de 90 graus de azulzinho para destacar ele. Bom, tá aqui, beleza? Tranquilo. Note o seguinte, eu tenho aqui, eu queria que vocês observassem esses dois triângulos aqui, que eles são importantes para nós, né, na resolução da questão. Note esses dois triângulos, que aqui é 90 e aqui é x. Evidentemente que este ângulo aqui, ó, vai ser o quê? 90 menos x. Vai ser, porque 90 menos x, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Do mesmo modo, aqui é x e aqui é 90. Então, este ângulo aqui, ó, ele também tem esse mesmo argumento. Vale 90 menos x. Ok? Beleza. Agora, diante disso, nós podemos afirmar que esses dois triângulos, que eu vou chamar de E aqui, né, de E, e aqui de F, eu posso dizer que o triângulo
DFA, DFA, olha o símbolo de congruente. É congruente ao triângulo CED. Em que caso de congruência ele se encaixa? No caso, ângulo, ângulo, lado, lado, ângulo, ângulo. Então, no caso A lá, ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Beleza. Bom, diante disso, nós temos aqui um triângulo DFB ou DBF. DFB fica melhor. O triângulo DFB, note o seguinte, que quando você olha para este triângulo CED, o lado oposto ao ângulo do X, eu falei o triângulo errado aqui agora, ó, o triângulo DFA, o lado oposto ao ângulo do X, olhando comparado a este aqui, lado oposto ao ângulo do X, mede A, né? Então, ó, o lado oposto ao ângulo do X, se eles são congruentes, aqui mede A. A hipotenusa é essa, certo? Olhando para esse triângulo, o lado oposto ao ângulo X mede A, o lado oposto aqui, ó, ao ângulo X, anteriormente já era confirmado que o lado oposto é A. Então, o lado oposto aqui, nós podemos dizer que este lado aqui é A. Tudo bem? Uma vez que a hipotenusa é 2A, neste triângulo aqui, ó, no triângulo DFB. Perfeito? Tá, e daí? E daí que é o seguinte, se você observar, no triângulo que nós já falamos várias vezes aqui no canal, e não custa a gente repetir, né? Toda vez que você estiver diante de um triângulo 30 e 60, você vai ter essa configuração, a gente chama de triângulo egípcio. Se você tem aqui, ó, a hipotenusa é 2A, o lado oposto ao ângulo de 30 graus vai ser a metade da hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus vai ser a metade da hipotenusa raiz de 3. Nesse caso aqui, né, com as medidas já faladas, aqui vai ser a raiz de 3. Mas poderia acontecer de aparecer um denominador 2 ali, tá? É sempre a hipotenusa raiz de 3 sobre 2, tá? Então, ó, lado oposto ao ângulo de 30 graus, a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 2A, então A. Por isso, a hipotenusa aqui 2A, nós temos certeza absoluta que este ângulo aqui, ó, mede 30 graus. Uma vez que o lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Ok? Beleza. Mas e daí? Não achamos nada, não fizemos nada. Nós sabemos que, até apagou aqui, eu escrevi em cima, nós sabemos que este ângulo aqui, ó, todo, esse ângulo aqui todo, ele mede 7x. Tá, e este ângulo aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Quanto esse ângulo aqui mede? Que é mais importante para nós ainda. Lógico, se tudo mede 7x, vocês concordam que este ângulo aqui, ó, ele mede 7x menos 30 graus? Beleza, já matamos a questão. 90, 7x menos 30 e x,
lei angular de Tales. Vamos aplicar a lei angular de Tales. Então, eu tenho aqui, ó, 7x menos 30. Deixa eu ver se está no foco. Mais 90 mais x tem que ser igual ao quê? A 180 graus. Daí a gente conclui que 8x, né? 7x mais x, 8x. Mais 60. Por que 60? Menos 30 mais 90, 60. Isso é igual a 180 graus. Logo, 8x, passando 60 para o outro lado, é 180 menos 60. 8x é igual a 120 graus. X é igual a 120 graus, dividido por 8. Portanto, x, pego 120, divido por 8. 1 vezes 8 para 12, 4, abaixo o zero. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. O nosso x é 15. 15 graus. Isso é o feinho aqui, né? A medida do x. Esse é o valor encontrado para o que nós queríamos. Queríamos encontrar o valor de x, ok? Espero que tenham gostado, pessoal. Se você ficou e assistiu e gostou da resolução, peço que deixe um like, compartilhe. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima videoaula.